Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, dia 22 de abril, domingo, dia do Senhor, estamos mais uma vez nesta manhã maravilhosa para estudarmos mais uma lição desse trimestre, que tem como tema principal nesta revista os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Nós já começamos, estamos aí na quarta lição. Tem sido lições maravilhosas. Eu tenho certeza que os irmãos têm tirado bom proveito, têm sido edificados com estas lições. E eu quero, então, cumprimentar a todos os irmãos que estão conosco, assistindo. Sejam muito bem-vindos. Os nossos visitantes também, vocês são muito bem-vindos. Aqueles que fazem parte desta igreja, né? Venha compartilhar conosco esse vídeo. Você também que não faz parte, compartilhe esse vídeo, né? Dê o seu like, o seu joinha aí, para que esse trabalho seja divulgado e que muitas outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor por meio da EBD, a melhor escola do Brasil, não é verdade? Então, irmãos, nós vamos estudar a quarta lição, que fala sobre resguardar-se de sentimentos ruins. Resguardar aqui está no sentido de se defender, né? Não deixar que sentimentos ruins venham te dominar, venham tomar conta de sua vida. Então, esta mensagem que é tirado do Sermão do Monte, né? Jesus ensinou sobre isso, sobre os sentimentos ruins, que muitas vezes dominam, né? E até mesmo os crentes são dominados por sentimentos ruins, se não estiver em vigilância, se não tiver cuidado. Então, nós estaremos estudando sobre esta questão. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, 22, que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E a verdade prática diz que a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Então, só nesta palavra, na verdade prática, nós já temos aí uma aplicação maravilhosa para nossas vidas. A cólera, a ira, esses sentimentos ruins, eles não podem dominar o nosso coração, não podem fazer parte de nossa vida. E aí mostra que elas podem e devem ser evitadas, né? Então elas devem ser evitadas. E como que ela pode ser evitada? Por meio do Evangelho, por meio da Bíblia, da palavra de Deus, né? Em nossos corações, como o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, nós temos ferramentas que estão às nossas disposições para que nós venhamos evitar que esses sentimentos ruins venham tomar conta de nossa vida, venham nos dominar. Nós somos sujeitos, irmãos, nós somos sujeitos ao pecado, né? Nós temos uma inclinação carnal para o erro, mas o Senhor, Deus, Ele nos dá condições para nós vencermos por meio do Espírito Santo, por meio da tua palavra e por meio de Jesus Cristo. Então, nós vamos fazer uma leitura aí da Bíblia, da leitura bíblica em classe, né? Que está em Mateus capítulo 5, versículo 21. Eu tenho certeza que vocês já estão aí apostos, né? Com as suas Bíblias, revistas em mãos, para que nós venhamos começar esta lição. Em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26, que diz assim no versículo 21: Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta,
e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Esta é a leitura bíblica, onde nós estaremos estudando a nossa lição. Quero convidar os irmãos para estar orando neste momento e pedindo a Deus para que o Senhor venha falar poderosamente nos nossos corações nesta manhã. Senhor Deus eterno, te louvamos, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui juntamente com os irmãos, estudando, Senhor, a tua palavra. Venha falar, Senhor Deus eterno, por meio do teu Espírito, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a introdução dessa lição, ela já fala os pontos que estaremos estudando, né? São 3 tópicos, né? E o primeiro fala que nós aprenderemos com o nosso mestre divino, que é o nosso professor, né? O Jesus Cristo, o maior pregador, né? Que fez a maior pregação, né? Como nós vimos na primeira lição desse trimestre, falando do Sermão do Monte, a maior pregação vinda do maior pregador, Jesus Cristo. E ele nos ensina que o evangelho não é antinomista. Nós vamos aprender o que é antinomismo ou antinominismo. E nós vamos também aprender que a cólera é uma antessala do homicídio. Isso está no segundo tópico. E no terceiro tópico nós vamos entender que devotar a nossa vida a Deus, para que a gente possa oferecer um culto a Deus, precisamos nos reconciliar antes com o nosso próximo. Nós não podemos nos aproximar de Deus, né, se temos algum problema, né, com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Então nós veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. Então, nós vamos começar falando sobre o antinomismo, que vem a ser esse termo, antinomista. A lição, ela nos fornece o significado desse termo, que constitui do grego, né, anti, que vem a ser tudo que é contra, e nomos, que é lei. Então, diz respeito a tudo que é contrário à lei, às normas, às regras. Então, a palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam de obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus. Nós temos hoje muitas igrejas antinomistas. Nós veremos no estudo. E que por isso ela deve ser rejeitada. Há os que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado. É um absurdo, né, irmãos? Um absurdo teológico. De modo que jamais se pode evitá-lo por isso. Então, e outro porém, eles dizem que a lei é oposta ao evangelho. Entretanto, nós veremos que esse ensino viola as escrituras e que o antinomismo é um desvio absurdo da palavra de Deus. O termo antinomismo, irmãos, foi cunhado na Reforma por Martinho Lutero, mas esse não era o pensamento de Lutero. A lei moral, para Lutero, é o princípio que permanece. É um princípio que permanece da lei mosaica. A lei mosaica ela pode ser dividida em lei cerimonial, em lei civil e lei moral. As duas primeiras, segundo Martinho Lutero, referiam-se apenas à nação de Israel, né, na antiga aliança. Portanto, são transitórias, a lei civil e a lei cerimonial. Mas a lei moral, ela permanece. A lei moral, né, é um princípio da lei de Deus que permanece, que é permanente. Jesus mesmo disse, olha, eu não vim revogar a lei, né, mas eu vim cumpri-la. Só que essa crença fundamental no sola fide, onde a justificação é exclusivamente pela fé em Cristo, foi
mal interpretado, né, por alguns seguidores de Lutero, como colocaram isso como se fosse um antinomismo, né? Ou seja, muitos deles interpretaram equivocadamente que para ser cristão basta ter fé, rejeitando assim todas as normas e condutas estabelecidas pelos 10 mandamentos. Eles jogavam tudo isso fora, né, e diziam que não era necessário de seguir essas normas. João Agrícola foi um desses discípulos de Lutero que disseminou essa ideia antinomista, né, dizendo que não era necessário, que só os não cristãos estavam debaixo da lei de Moisés, agora todos os crentes estavam debaixo do evangelho, e ele fazia essa divisão, né, como se a Bíblia fosse duas coisas diferentes, né, sendo que o evangelho nós entendemos que é toda a Bíblia. E Lutero aí, ele deu um gelo em João Agrícola, né, o João Agrícola foi lá para Berlim, e depois ele se retratou do que ele tinha falado, mas aí ficou por lá mesmo. Mas esta heresia, irmãos, não foi encontrada só neste momento. Em todos os períodos da igreja, quem não se lembra aí de Balaão, né, que o falso profeta que ensinou os filhos de Israel a se prostituir com as cananitas, né, e praticar a religião que elas praticavam, né, como se fosse algo aceitável a Deus. Isso aí é um tipo de antinomismo, né? Encontramos também os libertinos que foram infiltrados nas comunidades cristãs primitivas, ensinando que a graça de Deus permitia aos cristãos a participação dos sacrifícios oferecidos aos ídolos, né? E Paulo encontrou um grupo de libertinos em Corinto que achava que tudo era certo, que tudo era lícito, tudo podia, né? E, inclusive, participar dos festivais pagãos oferecidos nos templos dos idólatras. Então, na igreja primitiva tinha muito destes, né, antinomistas, né, que, embora o termo só tenha sido cunhado depois, mas já nesse período existia muitos que que achavam que não era necessário de cumprir com a lei moral de Deus, né? E aí viviam a seu bel prazer, servindo ao mundo, fazendo tudo que lhe apraz, né? O livro de Apocalipse menciona os nicolaítas também e os seguidores de Jezabel, junto aos libertinos, né, que ensinavam os cristãos a participar, entre aspas, das profundezas de Satanás. Isso a gente vê em Apocalipse capítulo 2, versículo 24. Judas, ele escreveu a sua carta para denunciar estas heresias. A carta de Judas foi totalmente escrita para denunciar e enfrentar esses tipos de heréticos, esses tipos de ensinamentos, né, antinomistas. E nós vemos que ele no início, se os irmãos quiserem acompanhar aí, em Judas, nós vemos aí no primeiro, só tem um capítulo, né? Na página 572 do nosso devocional, os irmãos podem encontrar a carta de Judas, né? Uma pequena carta, mas que traz grandes ensinamentos, né, para trazer uma defesa do evangelho, né? E no versículo 4 de Judas, ele diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes ímpios transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Então, esse tipo de gente, esses ensinadores, né, rebeldes, esses ensinadores desviados do evangelho verdadeiro, eles transformaram a graça de Deus em libertinagem. É isso que Judas está falando ali. Então, desde o primeiro século, irmãos, já se tem notícia desse pensamento herético que procura invalidar toda a lei do Antigo Testamento. Outro herético também, logo depois, no primeiro século, né, ele nasceu em 85 no primeiro século, morreu no ano 160,
se eu não me engano, era o bispo Macião, que era um bispo da cidade de Sinop. E ele foi influenciado pelo gnosticismo e ele disseminou também uma doutrina dualista. Essa doutrina dualista fala que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, um demiurgo que punia a humanidade por seus pecados com sofrimento e com morte. Agora, o Deus a quem Jesus se refere, o Pai Nosso, né, o Pai Nosso que está no céu, que Jesus se refere, seria um Deus completamente diferente do Deus do Antigo Testamento. Ele dizia que esse Deus era um Deus de compaixão, um Deus de amor, que olha para a humanidade com compaixão e piedade. E esta conclusão levou Macião até a propor um cânon bíblico, né? Foi o primeiro cânon a ser feito, foi o cânon de Macião. Esse cânon ele tinha apenas 11 livros, né? Aqueles livros que defendia as suas teses, embora ele tirava muitos textos, né, que não defendia. Por exemplo, ele pegou e dividiu esse cânon dele em duas seções, né? A primeira seção, se trata do Evangelho, que era algumas partes do Evangelho de Lucas, e a segunda seção, ele se tratava do Apóstolo, que eram 10 livros do apóstolo Paulo, né? Então ele fez aí o seu cânon, né, colocando aí os seus livros favoritos que defendiam, que supostamente defendia a sua tese. Então Macião afirmava que Jesus era o Filho de Deus, né, ele era o Filho do Deus Pai, mas entendia a encarnação de maneira docética. Ele achava que Jesus, o corpo de Jesus Cristo, na verdade Jesus não veio em carne para ele, né? Para ele, o corpo de Jesus era uma imitação do corpo material, ou seja, ele acreditava que Jesus, na crucificação, pagou a dívida de pecado de toda a humanidade. Primeiro, ele acreditava que Jesus era tipo um fantasma, vamos colocar assim, né? E ele não veio em carne de verdade, né? E o apóstolo João ele já rebateu esse ensinamento herético, né? Porque João ele falou, olha, aquele que veio, né? Veio em carne, Jesus veio em carne e morreu por nós. Mas ele dizia e falava que a crucificação de Jesus, não sei como, daquele corpo, né, imaterial, né, mas ele dizia que Jesus era esse tipo de personalidade, né, que ele morreu e pagou o pecado de toda a humanidade, né, absorvendo e permitindo que ela herdasse a vida eterna. Então, Jesus não veio em corpo, veio uma forma mística, né? Porque ele estava influenciado pelo conhecimento, pela cultura grega, né? Que o corpo, tudo que era material é ruim, né? É mal, tudo que é matéria é mal. Então, Jesus não veio em matéria, não veio em carne, né? E ele disseminou esse conhecimento, esse entendimento deles a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, e muitos foram contaminados por esse tipo de heresia, né? Muitos foram contaminados. O antinomianismo é, então, essa tentativa de valorizar a graça de Deus em detrimento à sua lei, que foi revelada no Antigo Testamento. Então, irmãos, resumidamente, é isso que é a história do antinomianismo, né? Muitas pessoas erraram de forma absurda, né? Ao desprezar a lei, ao desprezar o Antigo Testamento e fazer esse dualismo, essa divisão da graça em relação à lei, né? Supervalorizando a graça e abandonando toda a lei moral de Deus, né? Então vamos para o segundo ponto desse primeiro tópico, que fala da lei e o evangelho. No terceiro tópico a gente vai continuar falando sobre o antinomianismo, mas a gente vai falar sobre os dois extremos, o antinomianismo e
o legalismo, né? O legalismo. Então vamos primeiro falar da lei e o evangelho. A gente estudou na lição passada sobre a lei, né? O evangelho, falando sobre Jesus e a lei, né? Jesus, o discípulo e a lei. Então, nós sabemos que a revelação de Deus, irmãos, é progressiva. E o ápice desta revelação se dá por meio da encarnação do Verbo, né, através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a lente hermenêutica para a compreensão de toda a Escritura. Jesus trouxe uma real interpretação da lei. É por Jesus Cristo que nós conseguimos, que nós podemos compreender toda a Escritura, né? Marcião e os libertinos, que a gente falou, eles buscaram uma interpretação bíblica baseada em seus próprios conceitos carnais e tendenciosos. E vão sempre optar, por causa desses preconceitos, por causa dos seus conceitos, né, tendenciosos, eles vão sempre optar por um cristianismo fácil, como um cristianismo sem autoridade, né, um cristianismo que rejeita toda a moral de Deus. Agora, quando nós optamos por estar estudando a Bíblia sob uma lente hermenêutica baseado no Evangelho, baseado em Jesus Cristo, nós teremos um entendimento correto das Escrituras, né? Quando Jesus disse, ouviste o que foi dito, porém agora eu vos digo, ele não estava invalidando a lei quando disse isso, né? Ele estava interpretando de maneira correta e dando ênfase e autoridade à lei e mostrando o real sentido presente na lei de Deus. Então, por exemplo, no tópico primeiro aí, no segundo tópico, a gente está falando sobre o mandamento, né? Por exemplo, o mandamento não matarás, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam este mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor, ele ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. Para observar plenamente esse quinto mandamento, não basta evitar o assassinato. É preciso arrancar de dentro de si tudo aquilo que, de uma ou de outra maneira, possa levar ao assassinato, como, por exemplo, a raiva, o ódio, o xingamento, desejo de vingança, exploração, etc. Então, Jesus, ele vai além, ele vai ao cerne do problema. Como diz por aí, ele mata o mal pela raiz. Ele não deixa que as coisas venham chegar a um estágio que não tem mais jeito. Ele já mostra que tem que ser resolvido, tem que ser resolvida a questão no cerne, no coração do homem, né? Qualquer que se irá, ele diz assim em Mateus capítulo 5, 22, qualquer que se irá contra o seu irmão, já está sujeito ao sinédrio, já está sujeito a julgamento. E também, qualquer que disser ao seu irmão raca, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, Jesus já está indo no cerne da questão. Da mesma maneira, ele fala do adultério, né? Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, o problema que Jesus vê é aquilo que já nasce no coração do homem, aquele sentimento que já começa a brotar no coração do homem, que Jesus já quer resolver esse problema, né? Porque isso leva a problemas muito maiores, a pecados terríveis, né? Então, fazendo uma comparação aí, uma comparação com a teoria do caos, né? Porque a teoria do caos diz que uma pequena mudança, uma pequena variação pode ocasionar efeitos imprevisíveis, né, no futuro. Nós podemos entender isso, como diz o Tiago, né? Quando uma sementinha é plantada na mente, né? Como o Tiago diz em capítulo 1, versículo 14, que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este iludido e arrastado.
Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, antes que venha a morte, antes que venha um fator, né, um efeito que venha destruir uma pessoa, ou a vida de uma pessoa, ou a vida de uma família, né, ou a vida de uma igreja, nós temos que cuidar para que esses sentimentos não venham se desenvolver em nós. E Jesus, ele vai radicalmente contra isso, mostrando que a lei moral de Deus, ela é importante. Ela não foi abolida, mas ele está demonstrando que ela deve ser observada, né? E aí nós vamos para o terceiro ponto, falando sobre o legalismo e o antinomismo. E são dois extremos, né, irmãos? O legalismo é um extremo do antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, né, com um elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. O legalismo é isso. É achar que se você observar de forma prática, rigorosa as leis, você vai ser aceito por Deus por causa daquilo que você está fazendo, e não pela graça de Deus, mas pelos seus próprios esforços, pela sua própria observância aos rituais, às cerimônias, às leis, né, de Deus. Por outro lado, o antinomismo, ele rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para fazer o que quiser, livre para pecar, porque ela rejeita todo tipo de norma moral da lei. Então, são dois extremos que devem ser evitados. É achar que Deus vai te aceitar simplesmente por você usar os seus esforços diante dele, né, para que ele venha para alcançar o favor dele, né, e por outro lado, rejeitar todo tipo de norma moral, né, e aí fazendo tudo aquilo que a Bíblia rejeita, que a palavra rejeita, né. Então, irmãos, como diz um certo pregador, o legalismo é uma graça sem graça, né? Está debaixo da graça, mas não tem graça nenhuma, né? É uma graça sem graça. E o antinomismo é uma graça barata, um evangelho fácil, né? Teve até um certo pastor que disse que é um evangelho jujuba, né? Um evangelho todo colorido, todo bonitinho lá, macio, docinho, né? Não machuca os dentes. Então, é o evangelho que é para todos os gostos. Então, o que tem hoje, irmãos, de igrejas que tem trazido um evangelho fácil para ter pessoas, para encher os templos, né? Mas que não trazem um ensinamento verdadeiro da palavra, hoje tem muitas igrejas assim hoje, irmãos. Então, nós temos que renunciar a esse tipo de ensinamento, né? Porque Jesus fala que nós temos que renunciar a nós mesmos, né? Nós temos que tomar a nossa cruz e seguir, porque esses evangelhos eles não falam sobre a questão da renúncia, eles não falam sobre a questão do pecado, eles não falam a questão que o cristianismo ele tem que carregar a cruz, o cristão ele tem que carregar a sua cruz, toma a sua cruz e siga-me. Não tem isso para eles. É um evangelho que não aponta os erros, que não aponta o pecado. E eles dizem, olha, essas pessoas que vêm do mundo já estão cansadas por causa do pecado, então nós não podemos colocar mais peso sobre eles, né? Então deixa eles vir como está e fica como está, e está tudo bom, porque Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo, né? Então esse tipo de evangelho tem sido um evangelho pregado, muito disseminado por aí. Então, esse tipo de graça barata, irmãos, estão presentes nas igrejas, em comunidades evangélicas, não vem nada de errado, né? Nada, está tudo certo, né? Não tem nada de errado com o sexo antes do casamento, não tem nada errado com as relações homossexuais, com a pornografia, tudo pode beber à vontade, né?
pode ter um consumo aí exagerado de entorpecentes, não tem problema. Esse tipo de evangelho é o evangelho que abraça todo mundo, né? A lista é enorme, mas, no geral, esses libertinos são contra qualquer sistema que tenha uma ética definida e clara, irmãos, que defende valores morais absolutos e fixos. Então, esse é o tipo de evangelho que, infelizmente, tem por aí. Nós temos que entender, irmãos, que em Tito, capítulo 2, ele fala que a graça de Deus é maravilhosa, irmãos. A graça de Deus nos alcançou, nos salvou. É por ela que nós fomos libertos de todos os nossos pecados, né, de todas as nossas culpas. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas, nossas dores, né, nos justificando, nos transformando. Né? Mas olha o que Tito diz em capítulo 2, em versículo 11. A graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Mas olha no versículo 12 o que diz. Mas ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, né? E a viver de maneira sensata, justa e piedosa na era presente. Então, nós temos que entender que nós temos a graça de Deus, mas essa graça nos leva a uma vida de santidade. Nós não podemos permanecer em pecado, porque a graça de Deus veio justamente para nos capacitar a andar em santidade, a viver em santidade, a progredir em santidade, né? Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo, e o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Olha só, o antinomismo, Paulo falou muito contra o legalismo, né? O legalismo, sim, ele foi muito refutado por Paulo, mas o antinomismo, ele fere de morte esta vida de santidade, essa vocação, porque Paulo aponta que a santidade é uma vocação, a santidade é um chamado, nós somos chamados para ser santo, né? E não para permanecer no mesmo erro que nós estávamos antes de conhecermos a Cristo. A conversão é o ato de você viver totalmente oposto ao caminho que você estava seguindo, aos vícios que você tinha, à vida que você estava levando. Isso é conversão. Então, nós fomos chamados para andar em santidade com Deus. E Paulo aponta isso. Em Romanos capítulo 1, versículo 7, ele fala assim: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Nós fomos chamados para ser santos, né? Como diz Pedro também, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, né? Nós temos que ser santos. Mas, como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e qualquer cultura. E por isso, irmãos, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto do legalismo quanto do antinomismo. Nós temos que evitar esses extremos, o legalismo, né, e o antinomismo. Vamos para o segundo tópico, irmãos, que fala da cólera, da raiva, da ira, né, porque isso é o primeiro ato para o homicídio. Né? Na introdução nós falamos que é a antessala para o homicídio. Né? Jesus, ele não anulou o sexto mandamento. Jesus, ele fala do sexto mandamento, quando lemos aí na nossa leitura bíblica em classe, né? Não matarás. Ele não anulou esse mandamento, né? A sua interpretação foi mais profunda, foi mais elevada, pois revelou que a ira ou a cólera contra o irmão é um tipo de homicídio lá no coração, lá no seu interior, né? Como bem afirmou o apóstolo João, né? Qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. Por quê?
segundo a lei de Cristo, ele está mostrando que se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você já é homicida, né? Você já está pecando, você já está quebrando o 6º mandamento. Não é apenas o fato de você ir lá e matar uma pessoa, mas se você tem alguma coisa, se você aborrece o seu irmão, você já é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 15. Não é o caso, irmãos, não é por acaso que o verbo irar, do grego, em Mateus capítulo 5, 22, é agogizo, que significa provocar, incitar ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio, né, contra o próprio irmão. Portanto, o 6º mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que antecipam ao homicídio. Então, essa é a lei, né? Que esse é o valor que Jesus Cristo deu para esse 6º mandamento, né? No segundo tópico, diz que a cólera, no seu contexto bíblico, né? Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana. Quem não pode dizer, né, irmãos, que a ira é comum para todos nós, né? É uma emoção comum. Ela faz parte de nossos sentimentos, né? Por isso que a Bíblia, nós vemos algumas pessoas, né, justas se irando, né? Se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra a palavra de Deus, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele manifestou a sua ira ali contra aqueles que vendiam num templo, né? Uma ira, né? Aqueles que faziam do templo, né, covis de ladrão, como ele mesmo disse. Entretanto, a ira não pode controlar a nossa vida. A ira não pode nos controlar, nós não podemos ser absorvidos por ela. E devemos examinar se ela provém do espírito, de um espírito reto, ou de um coração puro, ou ela está vindo, ou ela é uma obra da carne, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, porque todo tipo de ira que parte da nossa carne, né, que tem origem ao orgulho, ao nosso orgulho, né, a vingança, aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de orgulho, de querer ser melhor do que o outro, de odiar a outra pessoa, né, isso aí não é bíblico, não é de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a ira, né, não venha nos dominar, né? Nós não venhamos deixar que a ira venha ser parte de nossas vidas. Em Efésios capítulo 4, versículo 26, fala que, olha, irais, né, mas não pecais. Ireis, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Então, são conselhos, irmãos, que a palavra traz para nossas vidas, para que a gente não venha dar vazão para que a ira tome o lugar que não deve tomar, né? Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se você não seguir a paz com todos e a santificação, você não vai poder ser salvo, você não será salvo, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Então a graça ela pode ser impedida para aqueles que não seguem a paz com todos, para aqueles que não seguem uma vida de santidade. E que nenhum de nós podemos deixar ter a raiz de amargura brotando e nos perturbe, e por elas muitos sejam contaminados. Então, o apóstolo, o escritor de Hebreus está nos aconselhando também, cuidado com a ira, cuidado com a cólera. Não deixe que isso venha controlar a sua vida. Não deixe que isso venha te dominar, né? E no ponto 3 aqui fala do valor da pessoa. Em Mateus capítulo 5, versículo 21,
Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, ou cabeça oca, né? Esse termo raca, né? Ele significa inútil, cabeça oca, cabeça vazia, né? É uma ofensa grave igualada a uma blasfêmia. Ou chamar o outro de louco, do grego moros, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Observe que, para quem manifestasse esse tipo de comportamento, o fim dele era tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, do grego Geena, né? Então, nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete o homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, ou o ódio, ou o rancor no coração pelo seu próximo. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado, e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão, seja por causa de cor da pele ou por causa de diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, é muito importante nós atentarmos para isso, irmãos. Vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico fala da oferta do altar e a desavença. A oferta do altar, em Mateus capítulo 5, 23, 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e rancor. Então nós vemos sempre, irmãos, vemos sempre esse texto onde Jesus está valorizando a pessoa humana. Um servo, ele não pode chegar, trazer no seu altar a sua oferta, mas com o coração cheio de ira. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão, é cair na mentira. 1 João 4,20. Você falar que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você está mentindo. Você está mentindo. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, e tal atitude fazia-o reconhecer a bondade de Deus para com ele. Nesse sentido, o Senhor Jesus valoriza esse ato. É claro, ofertar é aceitável a Deus, é agradável a Deus. Nós devemos trazer nossas ofertas, os nossos dízimos, os nossos votos, o nosso culto de adoração a Deus, porque quando saímos de nossas casas, nós estamos trazendo um culto de adoração ao nosso Senhor, e Deus aceita o nosso culto. Mas, primeiro, nós temos que tomar o cuidado de não estarmos em pecado, em desavença com o nosso irmão. Não adianta reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o seu irmão. Muitas vezes, saímos de nossos lares com raiva da esposa, com raiva do filho, amargurado, com ódio no coração pelo patrão ou pelo colega de serviço, e aí a gente vem para a igreja trazer um culto. Que culto que a gente pode dar a Deus com o coração cheio de ira, com o coração cheio de ódio? Então, o que o Senhor nos orienta? Deixa a sua oferta, vai lá, reconcilia primeiro com seu irmão, vem e traz a sua oferta, porque senão a sua oferta não será aceita. É um sacrifício de tolo, Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar é dialassou, que significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. Não é a gente chegar e falar assim: ô, meu irmão aí, eu te ofendi, desculpa aí, tá? Tchau. Não é isso, irmãos. Tem que fazer uma reconciliação verdadeira. Nós temos que reatar essa amizade. Nós temos que renovar a amizade com alguém. Nós não podemos apenas jogar ao vento um pedido de desculpa, só para aliviar a nossa consciência e oferecer o nosso culto. Não,
tem que haver um sincero perdão, né? Tem que haver um sincero perdão. E também nós vemos no texto que a palavra diz que não é que se a gente tem alguma coisa contra alguém, nós temos que imaginar que o que Jesus falou, que as pessoas, que se nós acharmos que alguém tem alguma coisa contra a gente, nós temos que ir lá e reconciliar com o nosso irmão. Então, não é o fato de eu ter algum problema com alguém, é se eu imaginar, se eu perceber que alguém tem alguma coisa contra mim, eu tenho que ir lá e fazer essa reconciliação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão também, irmãos, senão nós não estaremos fazendo nenhum culto todo o tempo que nós passamos na igreja, ou todo o período que você tirar de oração, ou todo o louvor que você oferece a Deus é perdido. Porque, primeiro, nós temos que ter um coração limpo, nós temos que estar livres de todo sentimento de ódio, né, de rancor, de falta de perdão, para depois oferecer o nosso culto, a nossa adoração ao nosso Senhor. Não é verdade? Segundo ponto, evitando a desavença. Os versículos 25 e 26 de Mateus têm relação com os versículos 23 e 24, mas uma conotação diferente, né? Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre os irmãos, né? O nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre os irmãos fora do tribunal. Naquela época, quando as pessoas eram sentenciadas, elas tinham que pagar até o último quadrante, né, que é de origem latina, né, que significa quadrante, aproximadamente a quarta parte de um ace, né? E a menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de centavo. Então a pessoa tinha que dar tudo, né, tirar todo o centavo todo o dinheiro que ela tem e pagar para ser livre dessa condenação. E o nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e assim perseveramos com bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Então, Paulo aconselhando aqui, né, para que se tem algum problema, primeiro que não deveria nem ter, irmão, se tem algum problema entre os irmãos na igreja, que não vá procurar uma pessoa lá fora, né, para resolver. Será que não tem sábios aqui dentro da igreja para isso ser resolvido aqui dentro mesmo? Então, é esse conselho que Paulo traz aqui. Então, irmãos, nossa lição já está no fim. É um tema muito prático, né? Falando sobre essa questão da nossa vivência em comunidade, a nossa prática religiosa como crentes, né? E nós devemos estar sempre voltados para atender, para observar cuidadosamente a lei de Deus, né? Que é uma só. A lei não mudou, a lei não foi absorvida, ela foi valorizada. Então, todo o Evangelho é a Bíblia. O Evangelho é todo o conteúdo, desde Gênesis a Apocalipse, que está nos mostrando como devemos ser. É claro que, como nós estudamos aqui, a parte civil, que era para Israel, né, a lei civil, a lei cerimonial, nós não precisamos mais de segui-la, né, porque foi para aquela época, no Antigo Testamento, para a nação de Israel. Mas a lei moral sempre existiu. E ela está em toda a Bíblia. Então nós devemos estudar, nós devemos observar e valorizar, né, toda a Bíblia. E na conclusão aqui, irmãos, diz que como servos de Cristo, que vivemos as verdades do Evangelho, nós não devemos deixar que os pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputa entre nós. Em caso de desavença e desentendimento à luz das Escrituras,
deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir a paz com todos, como dizemos, e a santificação, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. É isso aí, irmãos. Que Deus possa, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em nossos corações, né? E vamos orar a Deus neste momento, agradecendo por este momento que passamos juntos aí, estudando a lição. Mas antes, porém, os irmãos têm a liberdade para estar ofertando, para estar fazendo a sua oferta de amor, né? Vem aí adorar a Deus com seus dízimos, com seus votos, e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus eterno, somos gratos a Ti por este privilégio de estar aqui falando da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha falar poderosamente em nossos corações, continuar nos ensinando acerca da Tua lei, Senhor Deus eterno, para que nós venhamos, Senhor, cada vez mais viver, Senhor Jesus Cristo, uma vida, Senhor, aleluia, gloriosa diante da Tua presença, meu Pai. Senhor, que possamos amar os nossos irmãos, meu Pai, como a Sua Escritura, como a Sua palavra nos diz para amar. Que nós possamos seguir as Tuas leis, meu Pai eterno, de forma, Senhor Deus eterno, que o Teu nome seja engrandecido através de nossas vidas, meu Pai. Guarda a Tua igreja, guarda os Teus servos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Te agradecemos nessa manhã. Amém.